Agora é tempo de fazermos boas contas com Joaquim Canumba. O tema de hoje são as exportações dos países africanos. Joaquim, boa tarde, tudo bem? Olá, Sou feliz e grata por ter-te aqui na minha companhia. Exatamente, eu também sou feliz e grato por estar aqui na RTP África, no Boas Contas e na tua companhia também. Mas estás triste, Joaquim? Não, Estás um não, pouco para baixo? Estás bem, não é? Mantém a postura, tranquilo. não é? Muito bem, Joaquim. Vamos Tranquilo. falar sobre este tema também, não menos importante, aliás, muito importante, que são as exportações e a economia africana. Mas antes gostava de pedir, não é, um parecer teu, um balanço teu sobre a situação que Angola vive. Nós estamos bem pertinho das eleições. Eu não sei qual é a tua visão a nível de, enquanto economista, não é? Uma vez que tivemos recentemente a perda física do nosso antigo Presidente da República, José Eduardo dos Santos, houve claramente aqui não sei como chamar, não é? Uma situação em que a família desejou uma situação e o Estado angolano também outra. Qual é a tua visão agora sobre o futuro de Angola, sobre as eleições que se aproximam? Isto vai de alguma maneira influenciar? É possível uma alteração de data das eleições? Como é que tu vês isso? Portanto, eu olho com um olhar de lição, né? Portanto, eu acho que precisamos olhar para o fenômeno que está acontecendo em Angola como uma lição para a política africana, né? Até porque o anterior presidente teve um peso inexplicável na política africana. Portanto, Exatamente. E quando nós olhamos para um país que tem uma democracia muito frágil, né? Aliás, todos os países africanos têm democracias frágeis. São frágeis por quê? Porque quando se aproximam eleições, há quase que uma tensão nos países, né? Porque nós sabemos que em fase das eleições há golpes de Estado, em fase das eleições há contestação de resultados, né? E Angola não foge também à regra. Portanto, é um país que vive uma democracia muito frágil. Nós falamos que a África é um continente monárquico, mas deram-nos a democracia e eu penso que nós estamos a saber lidar com a democracia. E, no entanto, o facto de um presidente não é, com o peso do presidente dos Santos, portanto, criar uma divisão no povo, portanto, deve servir para os líderes africanos atuais como lição, ou seja, portanto, há este clima de tensão no país porque há um grupo de angolanos que estão tristes com a morte do presidente, há outro grupo que está indiferente e também há um grupo que está muito feliz com a sua morte. Portanto, e por que é esta divisão no país? Porque, claramente, a governação foi favorável para alguns e desfavorável para outros, né? Portanto, por isso é que eu olho para este fenômeno como uma lição, não só para os líderes africanos, como para o atual presidente, o facto de que, quando chegar a sua vez de despir a veste, também poderá viver este momento de julgamento positivo, negativo, mas tudo em função dos resultados que deixou para o povo, né? Portanto, agora, para a nossa economia angolana, portanto, também é um momento muito crítico, porque quando se aproximam as eleições, os governos não trabalham, não produzem riqueza, porque toda a atenção é virada para o processo eleitoral. Né? Portanto, ou seja, aquelas famílias que hoje estão paupérrimas, pobres e ricas, vão permanecer até a transição política. Né? Portanto, e quando estamos em um país onde, portanto, já a economia está em desequilíbrio, pois há esta fricção política, né? Portanto, que também vem afetar a economia, vem afetar as pessoas. Portanto, é um momento muito crítico para a nossa economia, porque depois vejamos, né? Mesmo antes das eleições, os partidos não trabalham para a produção de riqueza, Claro. durante não trabalham porque estão focados nas eleições, depois não trabalham porque estão a organizar-se e, passado um ano, justificam, portanto, os resultados em função do anterior governo. Portanto, estamos aqui em presença de uma nação, de um país que vai viver aproximadamente um ano de desequilíbrio econômico, né? Portanto, para mim, preocupa bastante, mas ficaria descansado se os atuais governos, portanto, olhassem este cenário como, é uma lição. Eu acho que tenho que trabalhar em função de todos, para que quando chegar a minha vez, porque vai chegar, quer queiras, quer não, tanto pela idade, ou pelos resultados políticos, ou pela saúde também, né? E que a população faça um julgamento justo, né? Porque o que se vê é que cada um faz julgamento em função dos proveitos ou não proveitos que teve da governação do anterior presidente. Exatamente. Bem, antes de fazermos a ponta, então, quero deixar os meus sentimentos de pesar à família enlutada e a todos os angolanos neste momento que choram a morte do nosso ex-presidente, ou antigo presidente José Eduardo dos Santos. Vamos então fazer a ponta, não é? Estamos a falar sobre a situação económica, Claramente. o que não foge, a questão das exportações e a economia africana. Joaquim, passamos então a tentar perceber o que é que representam as exportações para as economias africanas. Exatamente. O tema está ligado, né? Porque o impacto do presidente dos Santos foi para
economia, foi para a política, né? Portanto, o tema está ligado porque, ora vejamos, nós, a África, ou seja, a importação ou a exportação é um barômetro para medirmos a capacidade de autossustentabilidade de uma economia, ou seja, um país que exporta muito é autossustentável. Um país que não, aliás, é autossustentável em função do que está a exportar, né? E um país que não exporta também é menos autossustentável, ou seja, menos consegue sustentar-se, né? E claramente, para uma economia como a angolana, por exemplo, né, que viveu durante muitos anos a exportar o mesmo produto, e não acabado, o bruto, claro, as importações e exportações têm pouco efeito nas economias africanas, porque nós exportamos matéria-prima e exportamos ao preço da moeda estrangeira. O petróleo, o gás, o diamante, são todos vendidos em dólar. Portanto, são exportações que não afetam muito, vá lá, o dia a dia das pessoas, das famílias, né? Eu queria olhar aqui para esse quadro, se me permitir, Nádia. Claro. Que são as exportações de África. O que é que nós exportamos? Portanto, aqui trouxe pelo menos 12 anos, de 2019 a 2021, ou seja, 3 anos. Portanto, nós exportamos em 2019 muita matéria-prima, vemos nessa barra azul 76%, depois de 2021, portanto, a matéria-prima baixou. É bom, seria bom se não houvesse a pandemia, né? Porque com a pandemia as economias pararam e também claramente a exportação baixou. Logo é um resultado que não tem efeito nenhum na nossa economia, né? Portanto, depois também exportamos a manufatura, mas aqui essa manufatura, portanto, é questionável. A questão é o que é que nós exportamos a nível de manufatura, ou seja, o que é que nós produzimos, terminamos e damos ponto para consumir, né? Portanto, dado que aparece como grosso, mas se tentarmos peneirar o que era, portanto, é muito questionável esse dado. Portanto, depois tem outros materiais, aqui podíamos falar de alimentação a nível de café, a nível de produtos para produção de cacau, né, que saem muito da África para nossas economias, né? Portanto, não sei se era passar um outro gráfico. Espera aí, tu falaste tocaste numa questão que é Angola durante muitos anos exportou o mesmo produto. De produto é que estamos a falar? Petróleo? Estamos a falar de petróleo, estamos a falar do diamante, do gás. Gás, nem tanto, estamos a falar de diamante, da madeira. Portanto, hoje a África em si exporta muito materiais animais raros, como, por exemplo, marfim, crostas de crocodilos, né? Portanto, são materiais muito raros e são condenáveis também, né? Tanto pelos Mas é um direitos crime dos a animais. exportação destes materiais. Há países em que não é crime, portanto, a lei sobre a proteção dos animais, portanto, ainda não é global, né? Mas é um dado muito... É um dado negativo porque é o roubar da nossa fauna, da nossa flora, né? Portanto, porque muitas pessoas viajam para os nossos países para verem o que está lá de original, né? Que é a fauna, que é a flora. Mas nós, em função do nosso olho para o dinheiro imediato, né? Portanto, exportamos esses bens raros. Não sei se irá passar para outro gráfico, só para darmos aqui um panorama do que estamos a falar para quem nos está a assistir. Portanto, a nível dos principais parceiros da África, exatamente, ou seja, quais são os maiores destinos dos nossos produtos. Portanto, a primeira é a União Europeia, né, que exporta de nós o que é mais o petróleo. Portanto, depois tem outros produtos, evidentemente não está mencionado. Depois tem a China, que é o nosso terceiro maior parceiro. Aqui temos a falar daqueles bens animais raros, né? Portanto, e também de ferro, matéria-prima, né? Porque a China produz bastante, mas também precisa de produção da África. Também estamos a falar aqui da Índia, que é o nosso parceiro, que nós exportamos para a Índia muito diamante. América exportamos petróleo, e Emirados Árabes e na Suíça, claramente aqui o último, nós exportamos muito diamante, exportamos também materiais raros como o cobalto, o zinco, a prata, para a produção dos relógios suíços, né? Ou seja, nós exportamos essa matéria-prima e depois compramos relógios suíços ao preço de um prédio, né? Portanto, é uma situação muito triste porque o que nós exportamos para os nossos parceiros não acrescentam valor na vida das pessoas angolanas, né? Acrescentam valor a nível do nosso PIB, ou seja, qual é a riqueza nacional geral, né? Agora, como é que essa riqueza afetou na vida de cada um? Tanto o que nós exportamos ainda hoje para a África é um desafio porque aquela senhora que vende na praça, na porta, não percebe porque não chegou, não sentiu, portanto, o que nós andamos a exportar. Ou seja, a nível de benefícios ainda é um desafio também. Sim, a nível de benefícios... Porque, quando falamos em benefícios, se o povo não beneficia destes ganhos... Sim, a nível de benefício, que seria, por exemplo, a nível de IDH, que é como é que as pessoas estão a nível de educação, como é que as pessoas estão a nível de saúde. Como é que as pessoas estão a nível de rendimento, né? Até porque o principal fator da exportação é o aumento de rendimento, ou seja, quando um país exporta, significa que o país
vai tendo clientes que vão recebendo esses bens, e esses países que recebem esses bens vão exigir mais produção, e o país que é obrigado a produzir cada vez mais vai ser obrigado também a ter muito mais empregados. Ou seja, a produção para a exportação promove o emprego, né? Que promove também o rendimento das famílias. Né? Portanto, e quando nós exportamos esses bens de luxo, né, que é o diamante, o petróleo, portanto, quase que se o proveito, né, monetário dessas vendas não forem reinvestidos na economia para a construção de estrada, de hospitais, de água, claramente não haverá efeito nenhum nas famílias. Né? Portanto, por isso é que as pessoas dizem que exportamos, somos ricos, mas também somos pobres, né? Claro. Porque nós não sentimos o que é que estamos a exportar. Depois, não sei se irá passar mais um gráfico, porque tem aqui que eu acho ser, Nádia, importante partilharmos aqui quais são os principais desafios da nossa economia, a África no seu todo, com base às exportações. Né? Portanto, primeiro é a nível de serviços. Né? Portanto, nós, a África, em particular em Angola, nós estamos a viver um período das eleições. Né? E nós sabemos que a empresa que vai realizar os serviços das eleições é uma empresa estrangeira, né? Portanto, isso tem a ver com a importação e exportação de serviços. Né? Portanto, a pergunta é por que nós vamos exportar uma empresa estrangeira para realizar as nossas eleições? Falta material? Falta pessoal? Falta o que está a faltar? Né? Portanto, falta confiança nos próprios angolanos para controlar o processo eleitoral. Portanto, é uma pergunta que se coloca e deve ser respondida por quem contratou, portanto, uma empresa estrangeira. Depois também aquela questão, né? Será que os países que nos emprestam esses serviços também exportam serviços para a produção, para o controle das eleições? Será que, por exemplo, a Espanha, a Itália, Portugal também importa esses serviços? Portanto, é uma pergunta. Nós não podemos ser os únicos a exportar serviços, né? Claro. E também exportar serviços significa exportar quadros intelectuais africanos que vão trabalhar para os hospitais na Europa, na América, que vão trabalhar para as escolas na América e na Europa, e grande parte desse rendimento é pago para os cofres do Estado, como faz a Cuba, como faz a América, né, que emprestam cérebros para o resto do mundo. Estamos a falar de exportação de serviços. Né? Então, para a nível de manufatura, né, que é tudo o que nós utilizamos no dia a dia, né, desde colher, garfo, alfinete, né, portanto, será que nós exportamos esses bens? E por que não? Né? Portanto, a nível de alimentação, eu acho que aqui é um problema muito grave, porque a alimentação é um ramo que exige tecnologia, paciência, porque o agricultor tem de esperar que apesar de hoje existir, né, tecnologia para que põe uma flor hoje, amanhã tem fruto, né, mas é um ramo muito da paciência. Agora, nós vemos que há especulações sobre desvios de fundos em África. Né? Portanto, quem desvia um fundo não tem tempo de gastar em agricultura, não tem tempo de esperar em semear. Portanto, ele precisa colocar o dinheiro lá fora em coisas grandes, como edifícios e não só. Se calhar, o problema da corrupção em África também está a corromper o processo da agricultura. Né? O problema está ali. Depois, o estrangeiro não vem investir na nossa agricultura quando ele não sabe se a terra não tem minas, porque também há muitos países que houveram guerras. Claramente, será que a terra é arável, sim, mas será que não tem minas? Portanto, será que no país há conexão de estradas entre a cidade e o campo? Portanto, nós queremos que o estrangeiro vá investir na nossa agricultura, mas não temos não garantimos as condições, exatamente. E os que têm dinheiro, conseguem dinheiro, também não têm paciência para esse setor. Né? Portanto, e quem não exporta alimentação está condenado a comer tudo o que produzem e como produzem, não sabemos. Né? Portanto, queria saltar para o setor do turismo. O turismo tem um efeito contrário, né? Ou seja, quando eu, que sou angolano, né, vivo em Angola, decido passar férias em Portugal, significa que eu estou a importar turismo, porque estou a tirar dinheiro do meu país, estou a investir em outro país. Quando portugueses vão para Angola, vão para Cabo Verde, vão para Guiné, quer dizer que o país, Angola, está a exportar turismo. Né? É feito contrário. Porquê? Porque o estrangeiro traz dinheiro, traz experiências de vida também. Né? Portanto, agora, o grande problema aqui é porque que nós, não é? Portanto, a nível do turismo, decidimos viajar mais para fora do que para dentro. Né? O que é que está a faltar? Né? O problema do turismo em África está ligado ao problema da agricultura, né? Porque a agricultura precisa que exista uma indústria, produção como chamam esses produtos para a produção agrícola? Se queria chamar adubos, tem nomes técnicos. Né? Eu também chamo de adubo. Exatamente. A agricultura precisa de um setor externo, que nós não temos. Né? Agora, o turismo precisa ou seja, o nosso turismo é muito caro, a nível desde as dormidas, uma noite... Tudo, a própria deslocação. Tu tentas viajar de carro, também é muito caro, não é? Exato, porque os preços, Nádia, dos turismos são medidos em dólares.
né? Um quarto em Portugal pode ser 100 euros, vais para Angola, vais para Cabo Verde, para Guiné-Bissau, também é em 100 dólares. Também Na moeda 100 dólares, local, né? Mas é 100 exatamente. dólares. Portanto, E nem vamos discutir aqui as condições que oferecem, não é? não vamos discutir, né? Infelizmente são medidas em dólar, porque, segundo o pessoal que trabalha no setor do turismo, dizem que todo o insumo que produzimos no turismo, desde roupa de cama, alimentação, é importado. Agora, por que é importado, né? Se nós temos algodão para produzir roupa de cama, Claro. né? Se nós temos campos agrícolas, porque geralmente grande parte da população que investiu no turismo tem ligação com a indústria política, né? Portanto, eu, senhor deputado, que é o dono do Hotel X, eu, senhor ministro, que é o dono do Hotel X. Portanto, como falamos, quando um fundo é de origem duvidosa, eu não tenho tempo para investir em indústria, vá lá, têxtil, por exemplo, não tenho tempo para investir em indústria alimentar, né? Portanto, é uma interligação perigosa para a nossa economia. Depois é que chegamos a esses períodos, por isso é que depois chega um período em que a própria política em si é frágil, né? Quando há transições, porque queremos agora cobrar quem conseguiu, quem não conseguiu. Alguns ainda, por exemplo, põem-se em silêncio, né? Porque tudo tem ligação política, às vezes, principalmente quando quem está a governar não comunica, né? Nós sabemos que a África tem um problema muito grave, que é a nível de comunicação, ou seja, do presidente ir para o Twitter falar, ir para o Facebook falar, ir para... Isso nós ainda não temos, não é? Nem digo de televisão, porque... Isto ainda não temos. Porque Aliás, é agora que começamos a ter algum acesso daquilo que acontece nos parlamentos, não é? Mas muito raramente. É mais do tipo, Nádia, o presidente uma informação também muito, okay, muito trabalhada, muito editada, não é? Nós nunca temos, como vemos aqui, uma sessão num parlamento é do acesso público, não é? A pessoa liga a televisão e está ali a acompanhar o que acontece. Até esta clareza, essa transparência também ainda nos falta. Então... Exatamente, porque nós, assim, eu acho que nós estamos em países de ideologias políticas, vá lá, democráticas, mas que quem está lá tem ideologia monárquica, porque ele se olha como um rei, por isso é que não comunica. Né? Portanto, o presidente é o topo dos topos, não é a população. Né? Portanto, então, ou seja, nós estamos ainda nesse conflito ideológico, se nós somos democracia ou somos monarquia. Né? Portanto, se calhar é por isso é que o presidente não comunica, quando comunica, manda dizer, portanto, o presidente disse. Eu acho que o setor do turismo também alavanca-se quando o presidente vem para o público e diz assim: come to Dubai, como diz, né? Come to Dubai. O presidente, ele mesmo vai para a televisão, vai para o Twitter, diz assim: venham para cá, eu estou a gozar férias aqui nas Ilhas Seychelles, por exemplo, estou aqui a gozar férias na Huila, vindem para cá também. Quando eu, que sou líder do país, sou o espelho, dou a cara e falo disso. Depois, claramente, né, quem está no setor do turismo diz assim: epá, eu estou a vender o quarto a um preço de dólar, porque está tudo muito caro. A pergunta era, né, pá, por que não investes também em setor, vá lá, têxtil, né? Se está a faltar, também significa que é uma oportunidade de negócio, né? Claro, exatamente, produzir para outros, para o setor, internamente, seja, claro. Tens um hotel, em vez de abrir o segundo hotel, né, criar a indústria têxtil. Vais vender para o hotel e depois demais hotéis, né? Mas, infelizmente, parece que as pessoas que têm ideias não têm dinheiro, né? E as pessoas que têm dinheiro... E falando em turismo Exatamente. Eu acho que é dos grandes setores que podia alavancar imenso a própria economia africana. E não falo da África, Angola, Cabo Verde, falo da África no seu todo. A África é riquíssima. E tu notas quando o estrangeiro vai para a África, volta sempre com uma imagem completamente diferente daquilo que lhe passa ao nível da África e quer sempre voltar, tem sempre uma imagem bonita e positiva. E há sempre aqueles senãos, né? Mas vendo aqui... Então, a minha questão é, porquê que a África não investe seriamente neste setor? Porque eu tenho dúvidas que nós ainda tenhamos empresários, não políticos. Né? Eu tenho dúvidas. Né? Portanto, e se temos, são poucos. Né? E os que têm vontade de fazer da África o melhor lugar para se viver, se calhar não têm tanto poder que deviam ter. Né? Portanto, eu acho que quando dividirmos... Temos aqui um conflito entre conhecimento e poder. Exatamente. Eu acho que quando dividirmos, portanto, a justiça fica com as justiças, o poder a política com os políticos, a justiça com a justiça, os empresários ficam com as empresas. Quando conseguirmos dividir isso, acho que sim. Porque a África tem todas as condições, né? Tanto macroeconómicas, tanto ambientais, e não só para alavancar no turismo, para o turismo como sendo o maior destino a nível do mundo. Né? Mas também queria falar aqui de uma questão ligada à inflação. Né? Ou seja, nós vemos em Portugal agora preços altos, né? Estamos agora também a viver digamos, a desvalorização do euro em comparação ao dólar, né? Portanto, e esta, para a África, seria um momento fértil para promover as exportações. Porque, ou seja, quando há inflação, significa que há desvalorização da moeda, de outra perder valor. Por isso é que aqui na Europa
os preços estão muito altos, são muito caros e também o euro vai perdendo valor, porque eu vou precisar de mais euros para comprar a mesma coisa. Né? Portanto, por isso é que hoje os americanos vêm para Portugal e fazem de Portugal uma loja, compram tudo porque o dólar está muito alto. Né? Se nós tivéssemos, nós, África, produtos exportáveis na nossa moeda, se o nosso produto de exportação não fosse produtos que nós exportamos em dólar, que estamos a falar do petróleo, do diamante, do ferro, tudo nós exportamos em dólar. Se exportássemos produtos nas nossas próprias moedas, em franco cefial, em meticais, vale, em escudo. Portanto, nós, nesta fase da inflação mundial, não é? Portanto, teremos a aproveitar, ou seja, enriquecer a nossa própria economia, porque quando há inflação, ou seja, quando há desvalorização da moeda, significa que o que nós temos está muito barato. Se o que nós temos está muito barato, quem está fora e tem moeda forte tem muito mais vontade de ir para nós comprar. Por isso é que a China não tem preocupações em aumentar o yuan, porque sabe que quanto mais baratos forem os meus produtos, em comparação ao exterior, mais vou vender. Né? Portanto, a nível de economia, se olharmos para as exportações como fator de crescimento econômico, tanto o preço dos nossos bens não deviam ser uma preocupação. Né? Só que nós estamos numa fase muito fértil para exportarmos mais, mas não temos o que exportar. Porque o que temos para exportar, exportamos ao preço que é definido pelos cartéis, né? Que é o petróleo, portanto, há o PP que define, que é o diamante, portanto, são vários cartéis que definem os bens desses produtos. Portanto, mais uma oportunidade para nós que nos chega a nível da economia mundial, mas que nós não conseguimos ainda, por enquanto, né, aproveitar, até um dia. Né? Gostei desse por enquanto. Gostei mesmo tu ficaste ali com uma imagem meio duvidosa. Mas tudo bem. Joaquim, estamos aqui a falar das exportações, é um tema que está inteiramente ligado a importações. Não é? E no caso das importações? Sim, eu tinha aqui um gráfico que refletia a nível de números o que é que nós importamos, não sei se irá passar, mas se não passar, eu gostava antes de responder, apresentar o único risco, né, o único problema de exportações massivas é quando há, por exemplo, crises externas. Né? Portanto, nós exportamos petróleo, a guerra na Ucrânia entre a Rússia, o preço do petróleo pode aumentar, pode baixar. Portanto, o único risco é quando essa economia depende muito de exportações, depois quando há conflitos, há crises externas, também claramente sofremos. Né? Não é esta a imagem? Não é esta. É a imagem que mostra, portanto, as importações em África. Portanto, mas enquanto não passa, né, este gráfico, a nível perguntou-me de importações. Né? Sim. O que é que nós importamos? Nós importamos principalmente em manufatura, né? Que são bens de consumo, bens de consumo diário, como medicamentos, portanto, bens hospitalares. Também importamos... Têxteis também, não é? Bens têxteis, também importamos também serviços, né? Falamos de agora que empresas estrangeiras vão realizar o processo de eleições em Angola. Também importamos serviços quando empresas públicas contratam empresas de auditoria externa. Sim. A pergunta é porquê? Será que nós não temos contabilistas, não temos pessoas ligadas à fiscalidade, não temos pessoas que podem construir planos de negócio para nossas empresas? Claro que nós temos, né? A questão é quando eu contrato alguém do exterior, portanto, vou pagar em dólar, vou pagar em euro, claro, há mais facilidades de desviar uma outra moeda, né? Portanto, o problema começa em casa e também acaba em casa. Acaba em casa quando vem a próxima eleição, né? Que você não tem resultados para te manter no poder, né? Porque o que mantém um governo no poder, né? São esses resultados. Durante os primeiros 3 anos de governação está tudo muito bem, vais fazendo que lhe apetece, né? Mas depois chega esta fatura pesada, né? Que é, eu quero ficar, mas as pessoas veem que não sentiram nada que os afetou, né? Outro bem que nós importamos, tanto é quadros, né? Também claramente, né? E falamos de professores, falamos de que é a parte mais triste, de médicos. É triste. A falta de credibilidade naquilo que é, sim, é triste, que é nacional, né? que sim, é nosso. Exatamente. Mas isso é um comportamento mesmo que está ligado à vontade de quem pode cuidar-se fora. Né? Portanto, eu acho que é um problema de natureza, porque isto é um problema de moral pessoal. Né? Eu acho que quem sente com os outros, cuida-se um dos outros, que dependem de si, também se cuidam. Né? Portanto, eu acho que se eu, Joaquim Kanumba, tenho vontade de formar o meu filho no exterior, se eu for o ministro, claramente minha ambição é menor. Né? Portanto, ou seja, se calhar a falta de comprometimento com a nação, de alguns que têm o poder de decidir sobre
que sistemas educativos implementar, também sim, porque nós ainda importamos muitos quadros, né? Portanto, isso também cria, nos coloca muito abaixo dos rankings mundiais, né? Portanto, eu não posso falar muito porque eu estudei na escola do senhor outro presidente, né? Portanto, eu acho que tanto a nível de serviços, a nível de serviços principalmente e de bens e de manufatura, né? São os nossos grandes desafios enquanto uma economia que já não é jovem, né? Porque grande parte, semana passada foi a independência de São Tomé, né? Portanto, e depois, ano passado, a independência da Angola. Portanto, ou seja, nossas economias não são tão jovens como nós pensamos, né? Portanto, eu acho que o problema é que tem sido, pronto, o mesmo grupo de pessoas a decidirem sobre os países, né? Portanto, eu acho que... Estamos a falar de 40 e poucos anos, sim, então o sistema se calhar ainda vai levar muito tempo para se regenerar, não é? Exato, é uma questão também de bom senso, né? De eu dizer assim, eu sei economia, mas eu não sei psicologia. Portanto, eu preciso de psicólogos para também na psicologia, né? Portanto, se eu sei economia e quero fazer trabalhos de marketing, de tudo, claramente alguma coisa vai dar errado, né? Portanto, eu acho que falta bom senso de quem está, em quem pode decidir sobre o futuro melhor ou não de uma nação, ou sequer somente de uma sociedade. Por isso é que nós vemos em Angola hoje aquela situação de 3 grupos, né, de jovens felizes, jovens tristes, jovens indiferentes, porque a governação, se calhar, não foi benéfica para todos. Exatamente. Muito bem dito. Joaquim, muito obrigada. Muito obrigado. Fizemos boas contas. Foi um prazer enorme ter-te aqui, já sabes, estamos juntos. Não, agora vamos de férias, é verdade, vamos ter férias. Ok. Aproveita, faz para Angola ou nem por isso? Não, nem por isso. Eu já gozei minhas férias, mas... Já percebi. Já percebi. Joaquim, muito obrigada. Então, estamos juntos em breve, está bem? Obrigado, espero ter ajudado ali o telespectador a compreender esses meandros das exportações e importações da política africana. Acredito que sim, principalmente para os estudantes de economia. Acredito que este é um dos quadros mais importantes aqui do programa. Obrigada, Joaquim, até breve. Obrigado, até breve.